Ora, ora, ora. Sejam bem-vindos ao meu canal, telespectador e telespectadora. Eu sou o Pedro, mas pode me chamar de Pedrão. Pois é, meus bacanos, parece que eu irei fazer mais um vídeo diferente aqui pra vocês, não é mesmo? Apesar desse canal ser um canal completamente focado em XS e Horror, eu sempre tive uma admiração e um amor puro e genuíno em filmes de terror. Mas especificamente filmes de terror antigos e até mesmo os atuais. E a única coisa que eu mais gosto em filmes de terror são os antagonistas. Sim, os slashers. Como por exemplo, Jason Voorhees, Leatherface, Michael Myers, Freddy Krueger, Pinhead e entre dos mais variados tipos de slashers. E além disso, eu já cheguei a falar aqui no canal de um slasher quase nem um pouco lembrado e muito menos conhecido, sendo o Chrome School, que por sinal é o primeiro vídeo que eu falei de um slasher aqui no canal. E quando eu soltei esse vídeo aqui, eu descobri da pior forma possível que hoje em dia vídeos de slashers a galera tá um pouco se fudendo. Porque quando eu fiz esse vídeo aqui, eu lembro que esse vídeo ele pegou pouquíssimas views, porque a maioria dos meus vídeos pega no máximo 1k de views de maneira muito rápida. Mas pra minha sorte, pelo menos o meu vídeo ele acabou pegando 1k de views. Mas continuando. Como estamos no mês de outubro, que é basicamente Halloween, que por sinal até que tá bem longe, eu decidi falar de mais um slasher aqui no canal. Porque nessas últimas semanas eu comecei a me interessar num nível absurdo sobre esse slasher que eu irei falar aqui pra vocês. E esse slasher que eu irei falar aqui pra vocês é Tall Man, ou mais específico, Homem Alto. Personagem esse que conseguiu chamar bastante a minha atenção e que conseguiu de fato me interessar muito nessas últimas semanas. E ele vai ser o principal foco aqui nesse vídeo. Pois então, chega de enrolar e vamos contar e explicar sobre Tall Man, o ser mais poderoso dentro do universo slasher. Muito bem. Para aqueles que não fazem a menor ideia quem que é o The Tall Man, ou só Homem Alto, calma que eu vou explicar muito bem para vocês. The Tall Man, ou só o Homem Alto, ele é um dos principais antagonistas da franquia de filmes chamada Phantasm, ou como aqui no Brasil é chamado, de maneira bem simples para começo de história, Fantasma, sendo uma franquia de filmes que é muito focada no mistério e no terror, e com a direção de Don Coscarelli. E eu só conheci ele por causa de um jogo de luta chamado Terrordrome. E eu aposto que alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse jogo aqui, pois ele é praticamente um Mortal Kombat só que de slasher. Que por sinal, o jogo ele até que é muito bom, eu vou ter que admitir, o jogo ele é muito bom. E foi nesse jogo onde eu conheci o Tall Man. Não só ele, como também o Pumpkinhead e o Herbert West. E como eu acabei mencionando agora há pouco, ele é considerado um dos personagens mais poderosos dentro do universo slasher, podendo até mesmo bater de frente com o Pennywise, que também é outro bicho poderoso dentro do universo slasher, mas que infelizmente ele não é tão famoso e muito menos lembrado, ao contrário de outros slashers conhecidos. Porque mesmo que ele seja um coroa de cabelos grisalhos, tendo o corpo alto e esguio e acompanhado de um terno, não podemos subestimar nem um pouco o Homem Alto, pois a única coisa que ele irá fazer com você é deixar você completamente arrepiado e se cagar de medo. Porque só de olhar pra ele, você consegue notar muito bem uma vibe muito sinistra e muito assustadora vindo do personagem. Ainda mais com a performance e a atuação de Angus Scrimm, o homem que deu a vida ao Tall Man. Sobre as origens do próprio Homem Alto são até que bem misteriosas e ao mesmo tempo bem confusa.
por causa que seus filmes meio que não explicam nem um pouco sobre as suas origens. E mesmo com isso, não custa nada meio que contar e explicar sobre o que o Homem Alto ele é. E antes que eu me esqueça, assim como no vídeo do Chrome School, eu não vou colocar nenhuma da cena dos filmes. Não vou colocar nenhuma das cenas. Pra eu não ter nenhuma espécie de problema com direitos autorais, porque o YouTube adora foder criadores de conteúdo que colocam uma parte seja de um filme ou até mesmo uma música, pra depois o YouTube meter um grosso na tua bunda. Dito isso, eu não vou colocar nenhuma da cena dos filmes do Fantasmic aqui nesse vídeo. Pois então, chega de enrolar e vamos contar e resumir a história de Homem Alto. Antes do mesmo se tornar o Homem Alto, antigamente ele era chamado de Jebediah Morningside, que era simplesmente um senhorzinho de bom coração. Basicamente, Jebediah ele era nada mais e nada menos que uma pessoa boa, e o mesmo era nada mais e nada menos que um médico e um funerário, que acabou servindo há muitos anos atrás lá na Guerra Civil Estadunidense, servindo como um médico lá na Guerra Civil. E foi nessa guerra que o Dr. Morningside começou a ter um forte interesse e fascínio por viagens interdimensionais. E foi por aí que ele começou a entender e começar a estudar sobre as conexões entre o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Ou mais especificamente, o Dr. Morningside queria entender os mistérios da vida e da morte, ao ponto de querer alcançar a imortalidade, fazendo questão e de tudo para revelar os mistérios entre os dois mundos. E o mesmo, ele acabou construindo uma máquina para ele poder de fato viajar entre essas duas dimensões, ao ponto de entrar na máquina, fazendo com que ele entrasse nessas dimensões dentro do desconhecido. E foi aí que a bondade de Jebediah Morningside desapareceu para sempre. E quando o mesmo ele acabou voltando ao nosso mundo, ele não era mais Jebediah Morningside, pois a sua personalidade acabou mudando por completo enquanto ele esteve fora, se convertendo na entidade que todos nós conhecemos, incluindo os protagonistas do filme, que é nada mais e nada menos que The Tall Man, ou só Homem Alto. E foi aí que iria começar a onda de terror de The Tall Man, que é se tornar o Senhor dos Mortos. E para isso acontecer, ele teria que lidar com os protagonistas, sendo Jodie e Mike Pearson e seu amigo Red, que farão o máximo possível para impedir por completo os planos de The Tall Man. E aí que começa os eventos do primeiro filme, Fantasmic. Muito bem, eu aposto que alguns de vocês devem estar numa enorme dúvida sobre o Homem Alto, pois como eu acabei de mencionar, a maioria dos seus filmes é muito focada no terror e no mistério. E isso também inclui o personagem, que é o Homem Alto. Porque alguns fãs da franquia teorizam que enquanto o Jebediah ele estava fora da Terra, enquanto ele estava no desconhecido, ele acabou sendo possuído por uma entidade vinda de lá. Entidade essa que é extremamente poderosa e muito inteligente, que muito provavelmente acabou matando o Jebediah dentro do desconhecido e ao mesmo tempo ter pegado a forma do Dr. Morningside, mudando por completo a sua personalidade, incluindo o seu sangue. E antes que eu me esqueça, o sangue do Homem Alto é nada mais e nada menos que amarelo. Sim, um sangue amarelo.
O cara basicamente sangra mijo. E antes que eu acabe me esquecendo, lembram que eu acabei de mencionar que o Homem Alto é considerado um dos seres mais poderosos dentro do universo slasher? Porque, meu amigo, o tanto de habilidade que o Homem Alto possui não é brincadeira. Ele possui quase invencibilidade e onipotência, telecinese, imortalidade, regeneração, pode comandar as esferas sentinelas, acesso à tecnologia sobrenatural, podendo criar monstros, que esse daqui eu vou mencionar bem mais pra frente, junto com as esferas sentinelas. Possui um enorme intelecto, tem resistência a doenças, força aprimorada e sobre-humana, pois ele já conseguiu segurar uma pessoa adulta com muita facilidade pelo pescoço. Tem a capacidade de fazer partes decepadas do seu corpo virarem organismos independentes do mesmo. Possui onirocinese, metamorfose, manifestação no espelho, tem um enorme conhecimento de alquimia, percepção extrasensorial, indução de paralisia, possessão, clarividência, telepatia, necromância, ressurreição, criação de ilusões, teletransporte, viagens interdimensionais, remoção de campo de batalha, criação de ilusões, invisibilidade, invulnerabilidade, penetração, manipulação dimensional da escuridão, manipulação do espaço, manipulação da morte, alma e doenças, controle da mente, empoderamento, duplicação, manipulação biológica, temperatura e tecnologia, deformação da realidade e tolerância. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de escutar. Tudo isso que eu acabei de mencionar neste exato momento são todos os poderes e habilidades que o Tethal Man possui. Que, meu amigo, só de ter falado isso já tô deveras horrorizado. Porque pelo tanto de habilidades e poderes que o Homem Alto possui, cara, é um número que chega a ser muito assustador e ao mesmo tempo horripilante de se ver, cara. Além pelo fato do personagem ser praticamente um velho de terno esguio, com uma porrada de poderes. E eu acho que vocês entenderam do porquê que ele é considerado um dos slashers mais poderosos. E além disso, o Homem Alto ele também possui algumas coisinhas, como por exemplo, as esferas sentinelas, ou como eu gosto de chamar, as bolas metálicas voadoras. E sim, eu gosto de chamar as esferas sentinelas de bolas, que são as principais armas do Homem Alto, onde essas esferas elas contêm o cérebro de suas vítimas. E algo que eu deveria de fato ter mencionado é o que o Tall Man ele faz para conseguir essas esferas sentinelas, incluindo os seus lacaios. Lembro quando eu tinha mencionado que Jebediah Morningside, antes de se tornar o Tall Man, ele era um médico e funerário? E também pelo terno que ele sempre usa, que virou a sua marca registrada? Pois bem, o personagem, ele basicamente trabalha numa funerária. Sim, o Tall Man, ele é dono de uma funerária. E quando anoitecia, a primeira coisa que ele fazia era simplesmente ir no túmulo do falecido, desenterrava e pegava o caixão para levar de volta para a funerária, para que ele abrisse a cabeça da pessoa e passar o cérebro delas para essas esferas sentinelas, que tem como principal função perseguir e atacar as suas vítimas, perfurando elas na cabeça, drenando por completo o cérebro da vítima. E além pelo fato das esferas sentinelas serem uma arma mortífera do Homem Alto, onde elas possuem lasers, brocas e serras giratórias, para fazer as suas vítimas terem uma morte rápida e muito dolorosa. Então, podemos assumir e concluir que as esferas sentinelas possuem uma enorme consciência própria. Não só isso, como ele também possui aliados, que são os Gookers, ou Lookers para algumas pessoas, para dar uma facilitada, que são esses anõezinhos que vocês estão vendo aqui na tela, que aparecem em quase todos os filmes, que são esses anões acompanhados de um manto marrom e com um rosto deformado feio pra caralho que nem a porra do Célio. E antes que eu acabe me esquecendo, eles também são zumbis, que são nada mais e nada menos que os aliados mais fiéis de Tethal Man. E isso também inclui as esferas sentinelas e também os mortos que acabaram sendo revividos por ele. Independente disso ou não, Tall Man, ou só Homem Alto, é senão um dos seres mais poderosos dentro do universo slasher, porque o mesmo ele já demonstrou de fato ser extremamente cruel, frio e calculista, podendo até mesmo bater de frente com outros slashers, sendo senão um dos slashers
mais perigosos de todos os tempos. Bem, esse foi o vídeo de The Tall Man, ou Homem Alto. E eu vou ser até que bem sincero com vocês, eu de fato até que gostei em fazer esse vídeo, porque meu irmão, nessas últimas semanas eu de fato comecei a me interessar muito no Homem Alto. E esse vídeo ele só existe por 3 motivos. O primeiro é o mais óbvio, que foi por interesse, porque eu de fato comecei a me interessar no Tall Man nessas últimas semanas. A segunda, que é pelo fato do personagem ser bem sinistro e possuir um terno bem chamativo. Sim, eu gosto de ternos, o Pedrão JP Gamer realmente gosta de ternos, eu gosto muito. E a terceira, como forma de presentear ao meu amigo The Ghostly Face. Sim, esse vídeo teria a participação do Ghostly aqui nesse vídeo, mas eu só não chamei ele porque, assim, vídeo collab é uma parada até que bem demorada, pelo fato de eu também estar trabalhando num especial de Halloween. E além disso, esse vídeo ele só existe graças ao Ghostly, então quem quiser dar uma moral pra ele, tá aparecendo o canal dele aqui na tela. Pois eu já aceitei que ninguém vai assistir esse vídeo até o final, já aceitei. Porque mesmo que ele seja considerado um dos slashers mais poderosos, pelo simples fato dele ser um velho esguio de terno medindo os incríveis 1,98, quase chegando na minha altura, pois o meu OC tem os incríveis 2 metros de altura. Mesmo assim, não deixa de ser um personagem extremamente assustador. E algo que eu deveria ter mencionado é que o Homem Alto, ele quase não fala. Sim, ele quase não fala. Tem certas ocasiões que ele fala, mas ao mesmo tempo ele não fala. Ele prefere ficar quieto e ao mesmo tempo interagir na base de expressões. Como por exemplo, dele sempre levantar uma de suas sobrancelhas, que virou a marca registrada do personagem e também é o prato cheio pra fazer uma porrada de meme. Só que infelizmente o personagem ele não é tão famoso ao contrário de outros slashers. E aliás, o Homem Alto ele possui 5 filmes. 4 filmes que são até que bem bons e o quinto que possui um final até que bem interessante, só que o problema é que ele tem um orçamento até que bem questionável e um CGI até que bem porco. Sendo esse o último filme que a franquia iria parar ali mesmo, pois infelizmente o ator que deu a vida ao Homem Alto, Angus Scrimm, nos deixou no ano de 2016. Muito provavelmente ele deve ter falecido de causas naturais, pois ele já estava com a idade até que bem avançada e ele já estava muito senhorzinho. Mas que infelizmente ele acabou nos deixando. Mas seu personagem ele será sempre lembrado para os fãs de filmes de terror, pois Angus Scrimm fez um ótimo trabalho dando a vida ao personagem Homem Alto, porque a atuação dele foi extremamente boa, sinistra e ao mesmo tempo assustadora de se ver. Além pelo fato da franquia ter 5 filmes, meio que não vale tanta pena em ter mais um 6º filme nos dias atuais, pois 5 filmes já é o bastante para honrar o legado de Angus Scrimm. E para inspiração desse vídeo aqui, eu me inspirei bastante nos vídeos gringos em relação ao próprio Homem Alto lá da Espanha, incluindo os vídeos do meu mano The Ghostly Face. E eu espero que o Homem Alto consiga de fato a sua fama e seu merecido reconhecimento por ser, se não, um dos personagens mais poderosos dentro do universo dos filmes de terror, incluindo os slashers. Hasta la vista, meus bacanos.